Nosso protagonista era um rei chamado Mundo Labirinto, nível 97, Rodrigo Eldrigo. E finalmente, após 10 anos no jogo, uma nova versão foi lançada, permitindo descartar o personagem antigo, ganhar pontos e criar um novo. Como ele já estava farto do personagem antigo, aceitou a proposta, sem saber que estava prestes a cair numa armadilha. A boa notícia é que, graças aos pontos que ele tinha no outro jogo, ele conseguiu 197 mil neste. A má notícia é como ele gastou esses pontos, achando que estava sendo esperto. Todo mundo na cidade está olhando, meio confuso. Tem um cara enorme emanando uma aura sombria, e um idiota escondido atrás dele. Uma garota passa por perto parecendo sem jeito, mas o cara agarra pelo braço imediatamente. Ei, garota, me diz onde fica a Dilda. Ela está parada ali, confusa e assustada, enquanto o idiota de verde não faz a menor ideia do que está acontecendo. A cidade inteira acha essa dupla bem estranha. O fortão olha para a protagonista e diz: certo, encontramos a Dilda. Vamos lá. Com isso, os três começam a caminhar, e o protagonista ganha um ponto de notoriedade com esse tal de César. Eles estão andando por um beco enquanto o protagonista tenta entender como foi parar nessa situação. Esse cara parecia o chefe final, o Rei Demônio. Para onde foram os pontos dele? Um pouco antes, vimos que ele teve a opção de gastar seus pontos e estava confiante porque conhecia uma estratégia que funcionou na partida anterior. Valia muito mais a pena gastar pontos para evoluir seus lacaios, já que os atributos deles eram muito mais baratos. Então, você criava um lacaio super forte, deixava ele farmando para você e subia de nível mais rápido que todo mundo. Então ele gastou os 195 mil que tinha para criar esse César. Enorme e intimidador. Tecnicamente, essa coisa tem 15 anos e não tem classe nenhuma. Quando apareceu, o protagonista disse: caramba, isso parece incrível, mas é meio assustador. Mesmo assim, o importante era que obedecesse ao seu mestre, até que uma mensagem surgiu com uma dica. Na nova versão do labirinto, se a lealdade de um subordinado cair, ele se recusará a dar ordens. O protagonista ficou confuso. Espera aí, ele acabou de gastar o equivalente a 10 anos de pontos para criar essa coisa, e ela não obedece? O sistema avisa que, na pior das hipóteses, ela simplesmente irá embora. Então é melhor ele tomar cuidado. Lá no beco, ele pensa: droga, não importa como você olhe para isso, esse cara não parece nada obediente. Nesse ritmo, ele vai me matar no segundo em que eu cometer um erro. Bem quando ele pensa que está condenado, um garotinho batedor de carteiras escondido por perto vem correndo, esbarra na perna dele, e o protagonista imediatamente se dá mal. Como ele não distribuiu nenhum ponto de atributo porque gastou tudo no monstro, ele cai no chão como um idiota. César o vê tropeçar daquele jeito, e o protagonista congela. Se o subordinado pensa que ele é um perdedor, não tem a menor chance de obedecer. César já está se aproximando com aquela mão enorme, mas aí pergunta: ei, chefe, tudo bem? Nosso cara está tremendo de raiva porque essa coisa denou todos os seus pontos, e está tão bravo que explode com ele. Vá para o inferno. Ele se levanta pensando que acabou de insultar a criatura, e que ela vai ficar ainda mais furiosa. Mas César começa a pensar: eu fui ajudar meu chefe e ele me xingou. Esse cara é durão. O protagonista não entende. Enquanto o sistema diz que César acredita que o garoto vai alcançar grandes feitos na vida, se isso não acontecer, o pior cenário possível se ativa. O protagonista acha que entende. César precisa acreditar que tem potencial, mas não tem nenhuma estatística. Como ele vai provar isso? Nesse exato momento, um evento de subjugação é desencadeado. Cap tira o batedor de carteiras. Se ele não o pegar em 10 minutos, todo o dinheiro que ele tem, seu precioso dinheiro, desaparecerá, e o garoto já está longe. O protagonista, ainda irritado, diz: César, pegue aquele moleque, e César responde: vou buscá-lo. Então, o subordinado César sentiu uma energia tirânica vinda de você. Ele disparou como uma bala. Enquanto isso, o protagonista pensava: esse cara é meu servo, mas ele é aterrorizante. Então ele se vira para a garota, que está meio chorosa. Ele tenta conversar com ela, mas ela se vira com uma expressão irritada. O protagonista pensa: por que ela está me encarando como se eu fosse um lixo? E eu não fiz nada. E até mantive o César sob controle. Então ele muda de expressão e diz: ei, escuta, você não percebeu quem é meu subordinado? Se não quiser perder a vida, é melhor começar a se comportar. Ela começa a se desculpar, mas ele diz que não aceita desculpas. A pobre moça oferece uma moeda, mas vale tão pouco que ele diz: pelo amor de Deus, isso não serve para nada. Sai daqui. Então o sistema anuncia que César capturou o batedor de carteiras.
O protagonista acha que realmente é competente, mas então a expressão da garota muda. E quando o protagonista olha, ele se assusta. César está voltando, arrastando o garoto amarrado à sua espada. O sistema informa que neste jogo você tem várias opções. Você pode matar o batedor de carteiras, obter informações ou simplesmente recuperar seu dinheiro. E César diz que o garoto tentou machucá-lo e merece aprender uma lição. O protagonista pensa que César quer cortar a cabeça do garoto. Então César olha para ele. Ei, por que você está tremendo? Qual é o problema? O protagonista percebe que, se demonstrar fraqueza, será ele quem morrerá. César o encara, e o protagonista diz: você lidou com isso como lixo. César não entende. Mas eu fui tão rápido e ninguém me viu fazer nada. O protagonista diz que matar alguém que não te beneficia em nada é inútil. César faz uma pausa. Não seria vantajoso? Espere, entendi. Você quer que eu descubra onde a família desse garoto mora e mate todos, certo? Essa é a única maneira de satisfazer alguém tão implacável quanto você. Me desculpe, chefe. Eu não tinha ideia de quão longe iam suas ideias malignas. O protagonista está basicamente chorando, pensando, não há isso. Pelo menos a notoriedade aumentou em um ponto. E com isso, eles recuperam 200 moedas do garoto. O protagonista fica chocado. Como é que esse garoto tem 200 moedas de ouro? E o garoto diz que havia muitos jogadores desatentos hoje, então ele acabou lucrando bastante. O protagonista percebe que o garoto está roubando de NPCs, de jogadores, de todo mundo. Então ele pergunta: ei, garoto, você vai continuar roubando daqui para frente? O garoto responde: não vou. O protagonista diz: não é isso que eu quero ouvir. Ele quer que o garoto conte alguma história sobre uma mãe doente ou um pai abusivo e como ele precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. Dessa forma, o protagonista consegue transmitir uma lição de moral sem matar o garoto e sem ficar com má reputação na cidade. Mas César agarra o garoto e diz que, de agora em diante, de tudo que ele roubar, uma porcentagem irá para o testamento. É isso que ele está dizendo. 90% dos lucros pertencem a ele. O garoto diz que seria melhor se ele simplesmente parasse de roubar, que é melhor assim. Mas César diz que um ladrãozinho como ele, que só serve para roubar, não serviria para mais nada. Ele já está desembainhando a espada, dizendo que se está esperando o perdão do mestre, é melhor morrer agora. O protagonista está ao fundo, dizendo para ele não fazer isso. Enquanto isso, o garoto chora. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui, não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Bate a cabeça no chão e diz tudo bem. Ele vai roubar muito todos os dias e entregar tudo para Will. O protagonista não entende. Enquanto isso, o sistema diz que agora ele tem um pequeno ladrão que continuará roubando para ele pela cidade, e que ele prometeu pagar as mensalidades do garoto. E, por ter usado seu subordinado com sucesso para intimidar os outros, ele desbloqueou o atributo carisma. O protagonista acha que tem algo de errado com esse jogo. Como é que agir assim pode ser considerado carisma? Enquanto ele está ali parado, César diz: chefe, você é realmente incrível. Você armou uma selada para arrancar todo o dinheiro dele e ainda transformá-lo em escravo. O protagonista pensa: nada disso faz sentido. Então ele diz: César, não se preocupe, metade será sua. César apenas agradece, mas o nosso personagem percebe que não ganhou nenhuma lealdade com isso. Ele pensou que César diria isso, já que ele fez o trabalho. Pelo menos isso seria o suficiente, mas não. Aí a garota diz que eles chegaram, e o lugar onde a guilda fica está completamente decadente. O protagonista acha aquilo estranho. Normalmente, o lugar onde os aventureiros pegam missões deveria ser algum lugar incrível no centro da cidade. Mas os caras lá estão jogando aquele jogo idiota de espetar o dedo. E a Gandhi olha para a porta. César entra e pergunta imediatamente: o que vocês estão olhando? Qual desgraçado aqui quer morrer primeiro? O protagonista, lá atrás, pensa: cara, você já arrumou treta com todo mundo. Ele se vira para a garota. Onde você nos trouxe? Que lugar é esse? Ela responde: como assim? Vocês não estavam procurando a guilda dos criminosos? O protagonista coloca a mão na cabeça e percebe que a culpa é do César de novo, por causa daquela cara dele. Então o rapaz atrás do balcão os cumprimenta e pergunta o que desejam. Estão tentando entrar para a guilda? César dá um passo à frente e diz que sim, exatamente isso. Alguém lá dentro comenta que, a julgar pela aparência dele, haverá derramamento de sangue hoje. E o cara do balcão diz: certo, para entrar na guilda, são 5 moedas de ouro. Como você acabou de chegar na cidade,
Provavelmente nem tem isso, então saia e volte quando tiver. César joga uma pilha de moedas no balcão e o cara diz: ah, então você realmente tinha. Aqui está a placa de madeira. É só uma identificação. César pergunta imediatamente: você está tentando vender madeira por ouro? Está tentando enganar meu chefe? Os caras estão confusos. Chefe? De quem ele está falando? Por que esse cara assustador está obedecendo ordens desse garoto fraco? Outro cara, bebendo, diz: cuidado, se ele o respeita, provavelmente há algo que não podemos ver. Mas por que ele está vestido como um novato? Será que ele está armando uma cilada para alguém tentar enganá-lo? De repente, César aparece atrás de um dos caras que estava rindo deles. O cara se vira confuso e pergunta o que está acontecendo. César lhe dá um tapa na cara e ele cai no chão. O cara está derramando uns 15 litros de sangue. César os adverte para tomarem cuidado com o que falam pelas costas do chefe dele, ou ele terá que matar todos ali. Ele já está pronto para desembainhar a espada. Então o protagonista diz: César, acalme-se. Mesmo em Decos e Vielas existem leis que precisam ser respeitadas. César guarda a espada, diz que entende e volta para o seu lado. O cara atrás do balcão ainda está confuso. E o protagonista diz: bem, já que estou aqui, quero trabalho e quero uma recompensa. O cara toca na placa de madeira e a lista de missões da guilda dos criminosos aparece: caçar ratos, nível iniciante; coletar dinheiro, nível iniciante; patrulhar, nível iniciante. O protagonista percebe que não só as missões são ruins, como as recompensas também. A única decente é a de cobrar juros de um cara que não pagou as taxas. Então ele diz: certo, vou aceitar a missão de cobrança. Diga-me onde fica a loja do Bill. O cara está prestes a dar a informação, mas alguém se aproxima por trás e diz: espere aí, informação não é de graça. É um cara chamado Hans, que diz que pode levá-lo até lá por um pequeno preço. O protagonista percebe que, nessa guilda criminosa amaldiçoada, todos se especializam em extorquir o dinheiro dos outros. Hans começa a andar, dizendo: venha comigo. Enquanto isso, César responde: chefe, você escolheu exatamente o que só um verdadeiro criminoso faria. Não acredito que vamos espremer todo o dinheiro do cara que não pagou as taxas. O protagonista fica tipo: o que? Não, esse não é o plano. Hesitante, ele diz: devíamos respeitar a guilda dos criminosos e tomar decisões inteligentes. Mas César está trancado. Hans abre uma porta, diz que a saída é por ali, puxa uma cortina e o protagonista entra. Ele percebe que há até alguns itens caros, mas parecem meio antigos. Então o cara sentado lá atrás diz: ora, vejam só quem está aqui. É o Bill de pé. Pelo seu jeito, você não está aqui para vender nada, né? Você é da guilda? Hans faz uma cara de nojo porque toda vez que a guilda vem cobrar, Bill suja as mãos de propósito. Então César coloca a mão no ombro de Hans, manda-o embora e diz que respeitará os desejos do chefe. Ele seguirá as regras. Ele se aproxima, ficando cara a cara com o protagonista, enquanto Bill pergunta a ele qual é a relação entre eles. Então César estende a mão para Bill, e Bill diz que é um prazer conhecê-lo. Bill tenta apertar a mão de César, mas César apenas o encara. De repente, Bill sente dor. Ele grita para que o solte. Um choque elétrico percorre todo o seu corpo. Bill cai morto com um aperto de mão. O protagonista quer saber como aquele monstro matou o NPC daquele jeito. Como eles vão conseguir o dinheiro agora? Mas o sistema paga a recompensa mesmo assim, 350 de ouro mais juros. Agora eles estão de volta ao bar, com moedas sobre a mesa. O chefe atrás do balcão está olhando fixamente, perguntando: como vocês conseguiram o dinheiro? O protagonista responde: relaxa, não pegamos nada dele. O resto é problema seu. Não vamos dizer mais nada. E com isso, a missão de arrecadação de dinheiro está concluída. Mas, pelo visto, eles vão receber apenas 2 moedas de prata de um total de 350 de ouro como contribuição. O cara está meio assustado, e o protagonista não faz ideia do que está acontecendo. Por que o crime está tão tenso aqui? Será que o cara que distribui as missões já descobriu que eles mataram aquele sujeito? Aí o cara diz: bom, vocês dois claramente não teriam problema nenhum se entrassem no labirinto. Então por que estão tentando ganhar dinheiro fazendo coisas assim? César só responde: é assim que o chefe quer. Qual o problema? Mas o gordinho aparece por trás e pergunta: ei, o que foi isso? Essa missão é para iniciantes. Sabia? Você está nos deixando sem nada para fazer. O protagonista se vira e diz: não tinha nenhuma outra missão que eu gostasse. O que você quer que eu faça? O cara do balcão responde: chega, olha,
Você já tem bastante dinheiro mesmo, então vou te promover logo. Vai custar 10 moedas de ouro para você subir 2 níveis. César joga tudo na mesa, o chefe examina e joga as medalhas para eles, dizendo que agora são reconhecidos como pessoas habilidosas pela guilda dos bandidos. O protagonista agradece e estende a mão para pegar o objeto, mas o sujeito o puxa de volta e diz que só está emprestando por enquanto. O protagonista percebe: espera aí, esse cara tá me zoando. E o sujeito responde: não tô te zoando, só preciso anotar seus nomes e os detalhes. Relaxa, garoto, tô só brincando. Por que você está me olhando como se quisesse me matar? Calma aí. Mas César o agarra imediatamente, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo, brincando com seu mestre. O chefe diz para ele se acalmar, que eles receberão a medalha em um instante e que ainda terão um lugar para morar de graça. César diz que não se importa. O cara foi atrevido demais fazendo piadas sobre o chefe. Ele precisa se desculpar direito, ou a vida dele acaba ali mesmo, hoje, junto com a de todo mundo. O cara diz que César está passando dos limites, até que César brande sua espada bem ao lado dele, quebra o balcão inteiro e o cara se desculpa dizendo: tá bom, esquece, vamos deixar isso pra lá. Então ele se vira para o protagonista e diz: sim, essas são desculpas sinceras. Enquanto isso, César lhe diz para provar sua sinceridade de outra forma. O homem tira 100 moedas de ouro e diz: não é muito, mas aceite. O protagonista está confuso, tipo, 100 moedas de ouro de um NPC? Sinceramente, talvez essa estratégia dê certo. Mas César vê o protagonista sorrindo e se vira para o cara como quem diz: viu? Meu chefe está rindo dessa quantia. Pelo amor de Deus, isso não é sincero. O cara parece confuso, dizendo que vai dar mais dinheiro, mais coisas. Pede esta espada. Ela dá mais 3 de força. Nosso cara examina. É uma espada decente. Uma lâmina fina e elegante, com bom alcance, ótima para combate corpo a corpo. Ele a segura, rindo baixinho de novo. E César se vira, agarra a espada e diz que as recompensas são todas inúteis mesmo. O protagonista não entende como ele deveria reagir. Então César para, e depois avança como se fosse matar o lojista de verdade. Mas algo bloqueia seu ataque. Ele está confuso. E então uma garota surge de um alçapão lá em cima, perguntando o que está acontecendo. César olha para ela e diz: não interrompa, seu desgraçado. Ela fica furiosa, dizendo que uns verdadeiros lunáticos apareceram na guilda. Qual era o nome daquele imundo? César diz o nome dele e manda o desgraçado dizer o dela também. Ela agradece os elogios e diz que seu nome é Lena, Vossa Alteza. O protagonista fica perplexo. Como essa garota está agindo assim na frente de César? Ela estava tentando se matar? César diz que vai avisá-la uma última vez. É melhor ela não interromper novamente. Sério, ele não para de insultá-la. Agora é ela quem está furiosa, dizendo que ele já sabe o nome dela e por isso a está insultando de propósito. A protagonista não entende por que está provocando César. Será que ela não percebe o quão perigoso ele é? Ao mesmo tempo, César parece estar hesitando. Normalmente, ele já teria cortado a garganta dela. Isso significa que a garota ali parada tão perigosa quanto ele, e ela pareceu muito rápida ao se defender. César tem 10 de agilidade base, o que é absurdamente alto. Ele é o tipo de monstro que nem deveria ser tão rápido, mas se ela o bloqueou e ainda está se movendo assim enquanto desce, ela provavelmente tem o oposto dos atributos dele. Isso é um problema, porque ele não deveria estar arrumando brilho com o Vin tão forte tão cedo. Mas ele não pode dizer a César para recuar, ou a lealdade de César diminuirá. Então, tentando quebrar o gelo de forma desajeitada, ele pergunta: seu nome é Lúcia ou Lena mesmo? Não me lembro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando um subordinado faz besteira, de quem é a culpa? Dos chefes ou dos assistentes? Ela pensa por um segundo e diz para ele parar de complicar as coisas. Mas o protagonista diz que tudo que ele quer é que o cara peça desculpas sinceramente. Ela faz uma pausa, chuta uma moeda no chão, a pega no ar e diz que ouviu dizer que eles estão tentando entrar para a guilda. Então, por que esses idiotas estão falando em matar o cara que distribui as missões? 2 lixos como eles deveriam começar limpando o chão e as janelas antes de exigir qualquer coisa. O protagonista acha que esse desgraçado está falando coisa com coisa, o que só o deixa ainda mais furioso. Então ele diz: ei, Lena, dá uma olhada no meu stout aqui. Já viu algum iniciante com tanta coisa assim?
Ela praticamente baba, dizendo que dava para comprar a loja inteira com isso. Como um iniciante consegue ter tudo isso? O protagonista responde: digamos que ele tem um tipo de informação que dinheiro nenhum pode comprar. Ela diz que está interessada em saber como ele está ganhando tanto dinheiro tão rápido. E também porque aquele cara continua chamando de chefe? Qual é o nome dele? A protagonista diz que o nome dele é Will Mayer. Claramente, ela não usa lógica. Por que está babando de novo? Dizendo que o nome dele é legal e que ele sabe ganhar dinheiro. Então é isso. De agora em diante, ela não vai mais se envolver nesse problema. O rapaz do caixa diz: ei, Lena, espera um pouco. Você sabe que seu trabalho é me proteger aqui dentro, certo? Mas ela simplesmente se esquiva acrobaticamente, desejando-lhe boa sorte. A alçapão se fecha e o cara fica preso. Achei que César fosse hesitar por um segundo, mas não. César acabou de rachar a cabeça dele. A notoriedade de César sobe 10 pontos e a do protagonista, 20. Ele não consegue acreditar que, na primeira missão, mataram o cara que dá as missões. Então vemos que, um pouco antes, Lena estava entediada porque os velhos daquele bar não faziam nada além de contar piadas sujas e beber. Ela se sentia inútil por ter que ficar ali protegendo um bando de gente sem valor. Se não fosse por essa história de contribuição para a fazenda, ela já teria ido embora. Foi então que a Bríblia de César a acordou. Ela foi ver o que estava acontecendo. Viu todos correndo e César emanando aquela aura, forçando o rapaz a se desculpar. Não para ele, mas para o chefe dele. Ela pensou: espera aí, esse cara tem um chefe? Quem é o chefe de alguém assim? Como um ser tão imenso pode receber ordens de alguém? Então, estranhamente, ela percebeu que o chefe parecia um cara normal e preguiçoso. Até as roupas dele eram um lixo. Então ela viu o líder da guilda entregar 100 moedas de ouro e pensou: caramba, ele vai ganhar 100 moedas de ouro. Mas o chefe não parecia nada feliz. Que cara estranha era aquela? Ele parecia realmente insatisfeito. E a cara dele é feia também, meu Deus. Mesmo depois da chefe ter entregado uma super espada, o cara ainda tinha aquela cara de não acredito que você me deu um lixo desses. Aí, do nada, César foi matar o líder e ela teve certeza de que o cara era algum tipo de psicopata. Matar quem dava a missão era praticamente suicídio. Ela se intrometeu para acabar com a confusão e ficou chocada quando ele sacou aquele estoque de moedas. Naquele momento, ela soube que, quem quer que fosse aquele novato, ela precisava se aproximar dele. O motivo é que a máquina de realidade virtual que o protagonista usou para entrar no jogo estava desincronizada e algumas de suas expressões faciais ficaram distorcidas. De volta ao presente, bem na hora em que a cabeça do cara é cortada, o assistente da guilda morre. O protagonista sabe que, se o resto da guilda enviar uma missão para matar César, nem mesmo os dois juntos conseguirão lidar com a situação. Isso é uma loucura. Mas, por outro lado, nada foi normal desde o início. Então ele se volta para César. Ei, César, você se dá conta de que faz o que bem entende? De novo, você errou. César diz que já aprendeu a pensar como o chefe funciona. Sinceramente, ele devia ter torturado aquele cara e matado mais algumas pessoas. Ele é realmente um servo terrível e desleal. O protagonista acha que pelo menos essa última parte é verdade. Esse desgraçado não obedece. De repente, Lena aparece dizendo: nossa, o chefe é realmente cruel. Nunca vi alguém tão frio reclamando que um subordinado não torturou ninguém. O protagonista fica confuso. Foi aqui que ela voltou? César diz para ela não abrir a boca para dizer o óbvio. Claro, o chefe da maior organização secreta que vai destruir o mundo seria cruel. A protagonista acha esse canalha inacreditavelmente constrangedor. Ele é quem vai ser tratado como um idiota. Mas Lena diz que isso é interessante. Desce do teto e afirma ser uma profissional em proteção e assassinato. Ela também tem ligações com a máfia e é mais do que óbvio que é uma beleza estonteante. Uma garota rara como ela é claramente o tipo de talento que o chefe precisa. O protagonista está confuso. Na mesma frase, ela se descreveu como incrível e também como uma assassina. Nada disso faz sentido. Então ele pergunta: você sequer ouve o que está dizendo? Mas ela se aproxima e diz que sabe de tudo. Agora ela descobriu por que esse assassino maníaco está seguindo um chefe como ele. O protagonista manda ela embora, mas ela não para de falar, dizendo que tem certeza. Ele acabou de revelar que quer construir uma organização para dominar o mundo. Se algo tão incrível realmente vai acontecer, ela quer participar, porque é muito melhor do que a guilda do crime. Ela se aproxima bastante e diz que, por enquanto, vai se registrar na guilda dele e que ele deve saber que ela cobra uma taxa fixa.
fixa. O protagonista recusa, dizendo que não vai pagar nada a ela. Mas ela interpreta isso como se ele a tivesse aceitado e simplesmente não lhe oferecido um salário. E ela fica feliz, dizendo que ele é realmente cruel, que agora ela faz parte da equipe dele. César observa, pensando, meu chefe vai escravizar essa mulher. E a lealdade dele aumenta em mais um ponto. O protagonista está perdido. Ele disse que não ia dar nada a ela. Então por que ela parece feliz? Mas agora essa é a dupla dele. Uma assassina insana e uma matadora. Claramente, essa lunática é o próprio César, só que em versão feminina. A cena então corta para o centro da cidade. O protagonista ainda está confuso, e César pergunta se aquela garota vai ficar bem. Ela acenou em despedida, dizendo para ele não se preocupar, que já havia memorizado o rosto de todos. O protagonista simplesmente diz, não se preocupe com isso, César, não quero perder tempo com essas coisas. César se desculpa, dizendo que se esqueceu de que o chefe não se importa com seus subordinados. O protagonista leva a mão ao rosto e decide testar qual é a de César. Ele precisa entender como funciona a psicologia desse cara. Então ele vê uma garotinha chorando e diz, vamos lá, César, o que você quer fazer quando vê uma criança chorando? César encara, observa-a chorar, aponta e diz, já entendi, chefe. Você quer colocá-la para trabalhar como mendiga e fazê-la pedir dinheiro para você. O protagonista coloca a mão no rosto. Não, eu quero saber o que você quer fazer, não eu. Quais são suas intenções? César se aproxima, dá uma olhada e simplesmente vai embora, dizendo que ela é insignificante e que não se importa com ela. O protagonista pensa, ótimo, isso é melhor do que ele querer matá-la, eu aceito. Então a cena muda para a verdadeira guilda de aventureiros. Todo mundo está comentando como tem sido difícil conseguir uma boa missão ultimamente. Eles veem uma fila enorme e César diz que a fila está longa demais sem motivo aparente. Mas o protagonista manda César calar a boca e entrar na fila, e ele obedece. O protagonista percebe que está começando a entender como dar ordens a César sem levantar suspeitas, e há um grupo de aventureiros cochichando sobre quem é aquele garoto dando ordens àquele grandalhão. Tem algo estranho. César tem aquele sorriso sinistro. Finalmente, chegou a vez deles. A mulher pede uma gota de sangue no aparelho para explicar como funciona e diz que os dados deles aparecerão. César ouve isso e diz que é uma ótima ideia, então grita para todos se prepararem. O lixo deste lugar está prestes a testemunhar habilidades inesquecíveis. O protagonista pensa que esse desgraçado está chamando a atenção e diz, de jeito nenhum vou desperdiçar meu sangue com uma estupidez dessas. Obviamente, ele pretendia se esquivar, mas percebeu que o lugar tinha uma atmosfera estranha e pesada. Talvez todos tenham medo dele. De qualquer forma, ele decide, quer saber? Tudo bem. Vou apenas coletar o sangue, verificar meus dados e acabar logo com isso. Além disso, já trabalhei bastante no meu carisma, então talvez algo de bom resulte disso. O coitado acha que seu potencial é incrível. Ele pensa, bem, se eu conseguir controlar o César desde o início, isso com certeza me dará um status extra. Vou conseguir algo bom. Ele se vira para a mulher e diz, certo, vamos dar uma olhada. Que classe eu posso despertar? Ela dá uma olhada rápida e o protagonista fica meio surpreso. O garoto pode ser um vigarista, um trapaceiro ou um ladrão armado. César encara, sua expressão muda e, aos poucos, ele se aproxima. O protagonista pensa que, com turmas assim, sua autoridade certamente vai diminuir, mas faz sentido. Tudo o que ele fez para entrar nesse jogo foi ameaçar um civil, roubar um criminoso e depois matar os caras da loja. Claramente, com base no que ele fez, esse era o resultado mais óbvio. Mas então a expressão de César muda novamente e ele diz que ser o chefe combina perfeitamente com ele. O protagonista está olhando para a tela, confuso, quando percebe que ela mudou repentinamente, mostrando agora as classes, chefe, orquestrador de assassinatos e assassino. O protagonista pergunta à mulher por que a classe mudou do nada. Ela responde que às vezes isso acontece quando ele tem algum tipo de capanga ou algo do tipo. O efeito pode demorar mais para mostrar o que ele realmente tem. César, ao fundo, pensa, um chefe realmente precisa de um bom capanga. Provavelmente estou contribuindo para isso. O protagonista manda aquele desgraçado calar a boca, mas César está apenas comemorando, dizendo que é exatamente o que se espera de um chefe. Suas aulas são cruéis. Então o protagonista aceita imediatamente a aula do chefe porque era menos pior. Como o chefe com a mais alta autoridade, ele pode usar seu carisma para comandar uma organização, e quanto mais fortes forem os membros, mais forte ele se torna. Ok, isso é interessante. Mesmo assim, ele não parece muito animado.
Então ele pergunta: Ei, Cesar, qual era a sua profissão? E Cesar responde: Nada de especial, só um assassino qualquer. O protagonista pensa: Bom, pelo menos ele conseguiu algo que realmente combina com ele. Cesar agradece, dizendo que é um grande elogio. O protagonista pensa: Isso não foi um elogio, seu desgraçado. Então a cena muda para outra salinha na Guilda dos Aventureiros, onde todos parecem machucados e miseráveis. Cesar está sentado lá com as pernas abertas, dizendo: Vocês são um bando de sortudos. Alguém diz: Ah, obrigado, obrigado. E o protagonista fica tipo: Por que ele está agradecendo? Então Cesar diz que vai dar a todos a chance de sair vivos hoje. O protagonista, confuso, diz: Cesar, você está louco? Eu não te disse para respeitar as pessoas quando estivermos lá fora. Cesar se vira e diz: Ah, chefe, você quer que eu mostre respeito? É. O protagonista imediatamente fica com medo do tipo de respeito que esse cara está prestes a demonstrar. Mas algo está errado. Por que ele está agindo assim de repente? E bem no meio da Guilda dos Aventureiros. Isso pode causar um grande problema. É então que ele percebe que a classe de assassino que Cesar recebeu o torna mais forte quanto mais vidas ele tira, o que significa que ele precisa eliminar o máximo de pessoas possível para ficar mais poderoso. O protagonista acha que aquele desgraçado realmente gostou da aula e já está tentando colocá-la em prática. Agora faz sentido porque ele disse que aquelas pessoas tiveram sorte e que as deixaria viver. Um cara loiro que estava esperando ali de repente se levanta, mostra algumas moedas e diz que tem coisas para fazer. Ele precisa depositar dinheiro no banco. Cesar pergunta quanto, e ele responde que são apenas uma prata e 30 cobres. Cesar diz: Bem, você deposita dinheiro no banco para mantê-lo seguro, certo? Então, por que você não me dá, e eu guardo para você? O protagonista percebe que está sendo assaltado em plena luz do dia, mas o loiro sai correndo, gritando que ninguém vai roubar o dinheiro dele, até que leva uma kunai bem no meio das costas. Cesar diz: Aquele desgraçado estava tentando proteger o dinheiro dele, me chamando de bandido. Enquanto o cara se contorce tentando rastejar para longe, o resto dos aventureiros apenas tenta evitar contato visual. A cena muda para uma cidade suburbana onde Lina caminha paralisada, imaginando onde estão o chefe e o mamuco da faca. Ela tem certeza de que ele deve estar fazendo algo incrível em algum lugar. Enquanto isso, o protagonista está em uma sala obrigando alguns idiotas a ficarem sentados lá, entretendo os dois como palhaços e rindo como lunáticos. Lina pensa: aquele garoto tinha um olhar tão vazio, como se estivesse entediado mesmo encarando o perigo de frente. Ela começa a se lembrar do que Cesar disse sobre uma organização sombria que iria destruir o mundo. Ela para pensar. Normalmente, numa situação como essa, quem tenta acabar com o mundo é um senhor demônio, com aquele olhar horrível. Ele claramente não era humano. Se for esse o caso, ela já tem uma ideia de como pode começar a ajudar nos planos dele, e vai agir agora mesmo. A cena volta para a cidade labiríntica onde o protagonista está congelando e Cesar está bem. O protagonista pensa: Claro que você está bem, seu desgraçado. Você está usando as roupas em que eu gastei uma fortuna. Ele fica furioso com esse idiota e chuta uma lata de lixo, dizendo que ele é que deveria ficar com aquelas roupas. Mas, estranhamente, Lina sai de dentro da lata de lixo. Os dois estão confusos, tentando entender o que ela está fazendo ali. Ela dá uma risadinha sem graça, mostrando a língua, e diz que fez besteira. O protagonista imediatamente quer saber por que ela está ali agindo como uma idiota. E também, o que aconteceu com a missão de não deixar que as informações vazassem para os bandidos. Ela faz uma cara de boba e diz que é meio burra e se esqueceu desse pequeno detalhe. O protagonista fica sem palavras e manda Cesar jogar o lixo de volta no lixo. Eles fecham a lixeira, colocam uma pedra enorme em cima e vão embora. Enquanto o protagonista diz: Uau, estou me sentindo um pouco melhor. Ela aparece com eles um tempo depois, dizendo que pelo menos conseguiu roubar uma bolsa subespacial dos caras da guilda e que se certificou de que o chefe de lá tivesse sido morto por outra pessoa. Só que, bem na hora em que ela estava fazendo isso, o gerente regional entrou e a pegou em flagrante. O protagonista pergunta: Espere, então você não só não se livrou das provas, como também é a principal suspeita? E ela responde: Sim, exatamente. O protagonista pensa: Um momento, isso faz da Lina a culpada por tudo que o Cesar fez. Ele se vira e diz: Foi um prazer tê-la como subordinada. Lina, boa sorte na sua carreira. Tchau. Ela começa a chorar imediatamente, dizendo que o chefe é insensível. Ela está sendo encurralada como suspeita enquanto tentava encobrir o que ele fez.
O protagonista a observa e pensa que não gosta de ver mulheres chorando. Então ele dá um tapinha na cabeça dela e diz: "Bom, pelo menos você sobreviveu. Você poderia simplesmente ter ficado com a bolsa subespacial e não ter sido culpada. Por que não fez isso?" Ela responde que pensou a respeito e que pareceu mais fácil aceitar o dinheiro dele do que trabalhar. O protagonista percebe que essa idiota tem razões sem sentido, então começa a se afastar, dizendo que já chega. Ele não a quer como subordinada, mas então eles entram em uma pousada, e o protagonista diz que quer um quarto para 2 pessoas e um quarto para uma pessoa. E o quarto da moça precisa ter uma banheira. O dono da pousada diz que, infelizmente, só há um quarto individual disponível. Lina fica toda emocionada, dizendo que o chefe está até colocando uma banheira no quarto dela. Por que ele se importa tanto com a subordinada número 2? Ele responde que é porque ela cheira muito mal. Ela fica sem graça, mas agradece mesmo assim. Mas obviamente ele fez isso porque ela é mulher. Ela não conseguiria dormir num quarto com 2 caras assim. Também é melhor manter César à distância, para que ele não corra o risco de perder pontos de carisma. Então ele se lembra de que César já matou alguém com um aperto de mãos, então talvez seja perigoso deixar aquele cara sozinho. Mas e se ele dormir no mesmo quarto que ele, e César decidir chutá-lo ou algo assim, e ele morrer? Honestamente, pode ser mais perigoso estar no mesmo quarto que ele. Então ele diz: "César, fique com aquele quarto, eu não o quero." César se vira e pergunta: "Espere, você vai matar o dono e ficar com o quarto dele?" O protagonista pensa que esse cara é um psicopata, mas pelo menos César diz: "Sim, o chefe é realmente o mais frio de todos. Mas me diga, por que você está preocupado com Nina, a assassina?" O protagonista, corando um pouco, diz: "Do que você está falando?" César responde: "Ela é uma subordinada incompetente que nem sequer lidou com a guilda dos criminosos. E mesmo assim, você foi misericordioso e até lhe deu uma banheira. Parece que você está tentando baixar a guarda dela, né? Você vai matá-la na cama hoje à noite, literalmente." O protagonista fica confuso e diz: "Você é um idiota. Só estou tentando achar outro quarto, porque não gosto de dormir em lugares lotados. Elina tem outras utilidades. Você verá quando chegar a hora." César apenas observa, sem conseguir imaginar o que o chefe está planejando. Na cena seguinte, o protagonista acorda e diz: "Não, não me acordem, eu sou o chefe." Mas é César quem lhe diz para se levantar. O protagonista quer saber por que ele está ali. O sol já nasceu e parece que ele nem dormiu 3 horas. Então ele olha para o lado e fica confuso. César está lá com uma espada coberta de sangue, limpando-a no lençol. O protagonista pergunta se ele matou alguém. César responde que, claro que não, matou 7, e ninguém viu. O protagonista imediatamente tem certeza de que deve ter matado Lina enquanto ela dormia. Esse cara é mesmo um psicopata, mas de alguma forma aquela garota sempre dá um jeito de aparecer, dizendo bom dia e perguntando se o chefe dormiu bem. Ele não entende, e ela diz que está ali para garantir que ele sempre tenha boas noites de sono e um futuro próspero. O protagonista não entende o que está acontecendo. Ele está acordado há 10 segundos, e aqueles 2 já estão na frente dele. E, estranhamente, ambos parecem preocupados com ele. Então ele se dá conta. Não faz o menor sentido para ele ver aqueles 2 como companheiros. Então ele diz: "É melhor sairmos daqui agora." De volta à guilda dos aventureiros, algumas pessoas parecem exaustas. Todos comentam sobre algo 3 vezes mais difícil que o labirinto. Uma garota diz que está ficando mais habilidosa, mas os movimentos daqueles monstros são muito normais. Alguém concorda, dizendo que ninguém imaginaria que eles sofreriam tanto só para matar monstros fracos. Então, um deles esbarra em alguém, adivinhem quem? Quando olha para trás, vê César, que imediatamente pergunta qual é o problema dele. Ele está tentando bancar o chefe? Lena olha para trás também e toca no ombro do protagonista, dizendo que tem um tarado olhando para o corpo dela e que ela só precisa de permissão para matá-lo agora mesmo. Os 2 estão prontos para brigar. O grupo, apavorado, foge em pânico, abandonando o amigo, enquanto a reputação de vilão do protagonista aumenta. Então ele diz: "Pelo amor de Deus, vamos conversar. Não podemos continuar perdendo tempo assim toda vez." Lena, animada, pergunta: "Então, vamos finalmente fazer alguma coisa?" Ele responde: "Sim, vamos ao labirinto, mas como somos iniciantes, temos que começar com missões para iniciantes." César pergunta se há algum problema nisso, enquanto Lena chama o protagonista de beta sem rodeios. Ele explica que eles precisam concluir as missões iniciais para reconstruir seu poder e desbloquear missões mais difíceis.
É como provar do que são capazes. César diz que entende, mas Lena pergunta por ter missões para iniciantes. César a repreende, dizendo que ela realmente não entende o chefe. Se eles estabelecerem algum recorde absurdo, os iniciantes se sentirão completamente arrasados. O objetivo é humilhar a todos. Lena diz que entende. Agora eles estão se rebaixando só para humilhar os outros, e isso é pura maldade. O protagonista acha que pelo menos eles estão em sintonia. Tanto faz. Um humano homicida com 20 de poder por conta própria. Uma garota com agilidade incrível e uma bolsa de inventário. Com um trio desses, obviamente não vai ser difícil completar as fases de iniciante. Além disso, elas vão ganhar dinheiro e conseguir itens extras dos drops. Então ele escolhe a missão de subjugação dos goblins. O protagonista acha interessante. Como a experiência é dividida entre o grupo, ele subirá de nível sem fazer nada. Era um plano perfeito para um ex-jogador ranqueado como ele. Então ele diz ao grupo para se preparar, porque eles estão partindo para sua primeira missão. No meio da cidade, atrás de um enorme portão e barreiras maciças, é o labirinto. Toda a cidade gira em torno de manter os monstros presos lá dentro e atacá-los constantemente para que não se multipliquem. E lá estão eles da entrada, que está repleta de cadáveres. César ri e diz: um bando de idiotas morreu de um jeito tão estúpido. O protagonista concorda, dizendo que talvez, enquanto César se pergunta se foi um minotauro gigante, talvez um troll ou um ogro de 3 metros. O protagonista o lembra de que estão em uma missão para iniciantes. A guilda não os enviaria para um lugar com monstros daquele tipo. César diz que é uma pena. Ele estava ansioso para mostrar seu verdadeiro poder. Então Lena aponta para o lado e diz que há bandidos goblins perto dos cadáveres. Os dois ficam parados ali. E o protagonista diz: muito bem, lá vem a primeira grande luta. Vamos lá, resolva isso. César começa a desembainhar a espada, dizendo que eles não conseguem nem projetar uma sombra em um mundo de trevas. Aí está. Mas Lena entra correndo, apunhala 2 vezes, mata os 2 goblins e tudo acaba. Ela pergunta por que ele está parado ali contando histórias enquanto eles já estão tentando matá-la, dizendo que vão acabar com ela porque ela roubou suas presas. Pela primeira vez, o protagonista realmente considera a possibilidade de que eles possam acabar lutando um contra o outro, mesmo sendo ambos seus subordinados. A parte boa é que, do nada, surge um bando de goblins de todas as direções. Mas, sinceramente, achei que eles se distrairiam, só que os dois ainda estão brigando. Lena parte para cima de César, e ele ataca com a espada. Ela se esquiva com uma flexibilidade incrível, mas acaba eliminando 4 goblins de bônus. Ela o chama de imundo, atira 3 facas, ele se esquiva, e agora são as criaturas atrás dele e morrem. Eles estão lutando entre si, mas basicamente são todos os goblins ao redor deles que continuam morrendo. Enquanto isso, o protagonista está lá, escondido atrás de uma pedra, acumulando muita experiência. A situação era estranhamente perfeita. Um pouco depois, ele está todo orgulhoso, andando por aí depois de subir de nível. Então ele diz: vocês duas estão se comportando muito bem. Como ele estava olhando para Lena, ela comenta que o chefe a está elogiando e que ela já está tentando começar outra briga. O protagonista responde: estou elogiando vocês duas. Por quê? Tentem cooperar um pouco também. Ela diz que tudo bem. Ela vai se conter para que o assassino possa ser útil para alguma coisa. Então o protagonista diz que já chega. Eles estão desperdiçando energia e tempo à toa. Como vão se aventurar mais fundo no labirinto se continuarem agindo assim? Lena pergunta se ele vai ajudar na caçada e, sem perceber, ele responde que sim, claro, ele é o chefe. Então ele para pensar, tipo, espera aí, não era isso que ele queria dizer. Mas aí César chega e pergunta: ei, chefe, tem certeza de que quer caçar esses goblins? Acha que vai dar certo? Nosso garoto acha que a moral do personagem está em 40% e que é horrível, mas ele diz: por que não? Não podemos perder a moral. César responde: beleza, então, entendido. Agora Lena está toda animada, comemorando, dizendo que é a primeira vez que vai ver a luta contra o chefe. Ela tem certeza de que ele vai impressioná-los com uma força nunca antes vista. Ela aponta e diz que tem um Goblin Den ali. A criaturinha estava mais morta do que viva, tremendo toda. O protagonista se viu cara a cara com aquela criatura trêmula, pensando: certo, pelo menos tenho esta boa espada, então tanto faz, vamos lá. O mais importante não era matá-la, mas sim o estilo que ele demonstrava ao fazê-lo. Ele avança pensando que, se a coisa for legal,
já basta. Mas o pequeno Goblin ancião se esquiva e lhe dá uma pancada na cabeça com sua coisa. O protagonista percebe que a criatura é estranhamente rápida. Ele ataca novamente, mas o desgraçado se esquiva. Por sorte, a espada está encantada com um efeito de difusão, então o golpe alcança um pouco mais longe do que a própria lâmina e atinge o Goblin. Mesmo assim, o Goblin cai de costas, rola com o peito sangrando e foge. Nosso garoto acha que seria humilhante se aquela coisa vera escapasse. Então ele arremessa a espada girando, mas ela cai no chão como um pedaço de lixo. Os dois ficam apenas observando enquanto o Goblin foge. Nosso garoto decide fingir que nada aconteceu. Ele pega a espada e começa a andar, mas então César diz: chefe, você superou minhas expectativas com esse seu corpo. Lena, confusa, responde: espera, superou as expectativas? O chefe é mesmo tão ruim assim? Nosso garoto continua andando sem dizer nada enquanto ela tenta entender. Tipo, espera aí, o corpo dele é ruim? Ele está doente? Ele não responde e simplesmente vai embora. Algum tempo depois, eles estão ao redor de uma fogueira e o clima está estranho. Ela fica olhando em volta, sem entender nada. Então, do nada, ela levanta os braços e diz que está em uma fase de crescimento, então vai descansar mais cedo em vez de ficar de vigia. César, porém, a chama novamente por aquele apelido carinhoso e diz que o chefe está doente. Ela não vê que é ele quem precisa descansar? Lena diz que é a mais nova ali. César não precisa descansar. Ele pode ficar de vigia. Então a protagonista diz que César tem 15 anos. Ela surta, com os olhos arregalados, dizendo que não pode ser. Ele parece ter uns 30 anos e estar completamente acabado. César diz que ela o está fazendo rir. A idade não importa quando alguém é mais fraco do que ele. O protagonista diz: chega, Lena, use suas habilidades de rastreamento para encontrar o caminho, já que você é uma bandida, certo? Mas ela responde que, infelizmente, nunca aprendeu nenhuma delas. Ele acha estranho. Espere, você ignorou todas as habilidades de navegação da classe de bandida. E ela confirma. Então, o que você aprendeu? Ela diz que aprendeu a se esconder, se infiltrar e assassinar. Só isso. Nada mais. César está furioso, enquanto o protagonista acha que está tudo perdido. Como eles vão se orientar numa masmorra sem nenhuma informação? No fim, é ele quem fica de vigia. O que é estranho, já que ele é o chefe e está ali parado, sem fazer nada. Mas quando ele olha para trás e não vê Lena, percebe que o idiota foi se esconder. Então ela aparece bem ao lado dele, toda convencida, dizendo que ficou com pena do garoto e que vai ensiná-lo algo que ele vai gostar. Um evento de transferência de habilidade é ativado. Ele pode aprender uma das técnicas dela. O protagonista acha isso interessante. Ela é uma assassina. Ele pergunta: o que você vai me ensinar? Ela responde: a coisa mais importante que sei. Ele pergunta se é assassinato, e ela confirma: exatamente. Ela lambe sua pequena faca, aparece atrás dele e diz: o segredo é ser rápido e acertar os pontos vitais. Então ela esfaqueia a parede e manda ele fazer isso 1000 vezes. O protagonista fica meio confuso, mas como a missão é difícil de ativar, ele começa a obedecer, realizando os ataques enquanto ela o perturba. Depois de 1000 vezes, ele está exausto, mas a transferência falha. Como ele só tinha 3% de proficiência, ela ri dele e diz uma coisa da qual tem certeza: o chefe é péssimo em assassinatos. De repente, César aparece atrás deles e diz para olharem para trás. Alguns aventureiros estão chegando. 2 caras viram a esquina. Veem o trio olhando fixamente e saem correndo imediatamente. O protagonista quer informações deles e uma missão para capturá-los é ativada. Se ele não os capturar, vai demorar uma eternidade para os próximos aventureiros aparecerem, e essa é a única maneira de encontrar a saída. O protagonista simplesmente diz César, e César responde que vai buscá-los agora mesmo. Pronto. Ele sai correndo enquanto Lena fica parada aplaudindo. Ela está agindo como uma idiota, dizendo que o garoto é muito corajoso. Parece que ele nem está preocupado. O protagonista diz: por que eu estaria preocupado? É César. Ela diz que não, que você deveria se preocupar conosco. O César não é meio desastrado com direções? Então não tem como ele saber como voltar depois de encontrar aqueles caras. O protagonista percebe imediatamente que ela tem razão. Se César for longe demais, nunca mais o encontrarão. Então, o protagonista diz a ela para ir em frente e procurá-lo. Mas ele decide ir também, porque ela também está perdida. 3 minutos depois, o protagonista está no chão, exausto. Lena, confusa, pergunta se ele tem aquela doença em que, se você se esforça demais, seu coração explode. Ele diz para ela relaxar. Ele não vai morrer. Ela diz que talvez,
mas agora estamos perdidos. Não há nada que possamos fazer. Só nos resta rezar para que ele encontre os aventureiros. Nesse instante, o sistema anuncia que César os encontrou. A protagonista diz para ela relaxar. Eles não precisam se preocupar. Ela pergunta se ele tem certeza de que ainda precisam encontrar César de qualquer maneira. O protagonista diz para ela relaxar. Mesmo que César seja burro, os aventureiros que ele capturou deveriam ser capazes de levá-los até ele. Ela fica toda feliz, dizendo que finalmente tem alguém no grupo que pode localizar alguma coisa. Mas então o protagonista muda de assunto repentinamente e pergunta o que ela pretende fazer quando saírem dali. Ela não entende. Ele diz que a disposição dela em ensinar habilidades é admirável, então ele quer lhe dar algo em troca. Ela se emociona e diz que o chefe é extremamente gentil com ela, porque isso significa que ele terá que pagar por muita comida. O protagonista acha tudo muito estranho. Por que todos os bandidos desta cidade estão passando fome? No fundo, ele pensa que ela deve ter tido uma vida difícil, o que é perfeito, já que a comida é barata demais e é muito mais fácil pagar seus escravos, ou seja, seus capangas, com comida. Mas então surge um aviso. César matou um aventureiro. O protagonista percebe que se esqueceu desse pequeno detalhe. César vai matar todo mundo. E nesse exato momento, Lena aponta que há mais aventureiros. Um grupo inteiro. O protagonista está furioso, encarando. Enquanto isso, Lena está estranhamente animada. E, meu Deus, ela já está sacando sua adaga. Uma flecha atinge o escudo, mas eles estão preocupados com Lena, dizendo para ela se afastar daquele esquisito porque ele parece perigoso. O protagonista não entende, enquanto um deles o xinga, dizendo que ele é um crápula horrível por se aproveitar de uma garota jovem em uma masmorra como aquela. O protagonista ainda não entende por que eles pensam isso. E o grande problema é que, se César aparecer agora, todas essas pessoas estarão mortas. Ele se pergunta como Lena vai reagir, mas ela apenas ri dele. Então ela se agarra a ele e diz: "Oh, eu sou uma garota tão frágil. Esse cara malvado me sequestrou. Ele quase levou um tiro." O arqueiro diz para ele soltar a garota imediatamente. O protagonista sacode, perguntando se ela está se divertindo, e ela apenas ri. Mais adagas voam e Zelius o empurra para trás, fazendo com que ambos se esquivem. O capitão diz: "Cuidado, esse cara está se esquivando das adagas de Olin. Ele tem algum tipo de visão avançada." Olin diz: "Jason, você sente isso? Tenho a sensação de que estamos ficando vermelhos. Esse cara pode não ser tão fraco quanto pensamos. Então é melhor levarmos isso muito a sério e arriscarmos nossas vidas para enfrentá-lo." De repente, a capitã fica séria e diz: "Cal, preciso te dizer que te amo desde o começo." Ela fica toda atrapalhada e diz para ele dizer o resto se eles sobreviverem. O protagonista está do outro lado pensando: que diabos é isso? Tem romance e drama rolando. Por que eles têm medo de mim? Eles começam a avançar enquanto Lena pergunta se deveria matar todos. O protagonista não quer que ela faça isso, mas ao mesmo tempo não sabe o que vai fazer. Então, chega uma notificação de que César matou outro aventureiro, e o protagonista ganhou um pouco de XP e subiu de nível. Imediatamente, ele adquire a habilidade Espírito de Chefe. O protagonista fica meio empolgado com isso, mas sua proficiência é de 0,02%. Um chefe com a dignidade que merece exige respeito de seus lacaios e infunde medo nos inimigos. O protagonista emana uma aura enquanto Lena diz que ele tem cara de quem mata 50 por dia. Confuso, ele pensa: que cara é essa que eu estou fazendo? Enquanto isso, os aventureiros chegam correndo. Ele decide que deveria começar a se olhar no espelho, mas isso fica para depois, porque chegou a hora de usar todo o seu carisma. Ele lança-lhes um olhar, tentando congelá-los de medo, mas eles continuam bem na frente dele como se nada tivesse acontecido. Lena pergunta o que ele está fazendo parado ali como um completo idiota. Ela tenta se colocar na frente enquanto um cara vem gritando para aquela escória nojenta morrer. O protagonista percebe então que se colocou em uma situação perigosa quando o sujeito brande uma espada em sua direção, com a lâmina prestes a atingir seu pescoço, mas o sujeito para no último segundo. O protagonista pensa que deu certo, mas é porque, veja só quem está parado atrás dele. César pergunta por que trouxeram uma arma de brinquedo para a masmorra. O cara treme, mas no segundo seguinte diz que não vai recuar até que César balance e quebra a espada de Jason. Estranhamente, do nada, Lana fareja e diz que sente cheiro de sangue. Ela diz ao protagonista: "Não acho que seja sangue dele, certo?" "Então, o que você acha, chefe?" César responde imediatamente: "Chefe, aqueles dois caras que você me mandou seguir eram aventureiros cruéis que matavam outras pessoas. Foi por isso que eu os matei e peguei suas armas."
O protagonista hesita e diz que não entende. Espera, se eles são aventureiros que matam pessoas, por que você matou? Calma, deixe eu falar. Por que eles fugiram então? César diz. Não é óbvio, chefe? Quando viram sua cara de quem mata 50 por dia, eles fugiram assustados. O protagonista ainda não entende por que ambos continuam dizendo isso. Ele se vira para os aventureiros. Vocês dois, eu tenho uma pergunta. Ele faz uma careta horrível e pergunta, olhando para o meu rosto, o que você pensa? O cara da noite responde, acho que estamos ferrados. César começa a se aproximar com a espada enorme, dizendo que um miserável ainda está vivo e falando daquele jeito. Olhar para o chefe e dizer que achava que estavam ferrados depois de terem poupado o cara foi uma falta de respeito. Eles realmente deveriam morrer agora, mas o protagonista diz, espere, calma aí, tentando salvá-los. Ele diz, seu castigo é limpar o sangue das armas que César trouxe. A cena corta para o painel de Lana tremendo. Ela está toda feliz, dizendo que o chefe é esperto demais. Ele conseguiu fazer todos aqueles idiotas trabalharem para ele. E agora o subespaço dela está lotado. O protagonista diz que é óbvio que eles tiveram que limpar tudo. Por que não dá para pegar itens roubados de uma masmorra quando estão cobertos de sangue? É melhor que ninguém saiba de onde vieram, assim valem mais. Mas agora ele quer saber o nome daquele bandido. É Olin? O cara lá atrás responde, sim, sou eu. Ele os está guiando até a saída, mas os avisa, olhem, os guardas no portão? Eles também são bandidos. Se eles inspecionarem o que você está carregando, vão ficar com 10% como parte deles. O protagonista acha que impostos são basicamente roubo, mesmo em outro mundo. Mas ele pergunta, e se eu sonegar esse imposto? César responde que é fácil sonegar se eles estiverem mortos. E Lena, estranhamente, diz que pode tentar usar sua aparência. Tipo, o que, garota? O protagonista diz para Olin ir primeiro que ver o que acontece. Eles chegam ao portão e o guarda pergunta, ei, vocês estão voltando do labirinto? Olin responde, sim, sim. Será que poderíamos, pular a inspeção? Encontramos um assassino de aventureiros, então vamos relatar o ocorrido à guilda. O guarda para pensar e depois diz que está tudo bem. Seria bom se eles passassem o resto das informações para a defesa mais tarde. O protagonista acha isso meio estranho, mas aceita e não diz muita coisa. E assim, do nada, eles começam a sair do labirinto. Então César diz, seu pequeno bandido, você disse que ia ser um grande evento, perigoso e tudo mais, mas não foi nada demais. Lena pergunta sobre a questão dos 10%. Ambos já têm certeza de que o cara estava mentindo e só queria roubar 10% deles. Então o protagonista diz, tudo bem, César, vamos vender os 3 como escravos e recuperar o dinheiro que ele ia roubar. Os amigos dele começam a xingá-lo, dizendo que não, e que Olin realmente estava tentando roubá-los. Nesse instante, César está aprendendo a induzir o medo e ativa junto com o protagonista. Os dois gritavam como loucos, rindo enquanto sua notoriedade aumentava. Mas os outros estavam apenas confusos com toda aquela cena desvairada. E Lena acenou em despedida. Pelo menos a missão inicial da guilda contra os goblins foi concluída e eles ganharam 10 moedas de ouro. O sistema indica que a reputação dele com a guilda dos aventureiros está melhorando. E vemos a recepcionista dizendo que bandidos de masmorra são sempre um problema, então é ótimo que eles tenham conseguido lidar com a situação. Ainda bem que eles não tiveram que pagar os 10% que os bandidos costumam exigir. Ele pensa, certo, agora faz sentido. Então ela diz que eles ainda têm que pagar 10% para a guilda. O trio fica estupefato, como se, assim como aquele bandido tentou roubá-los, essa garota também estivesse tentando. Ele está prestes a reclamar, mas ela diz, espere aí, você acha que é demais? Então tem uma ótima solução. Que tal me colocar como a vendedora dos itens? Assim você não precisa pagar a taxa. E ela se apresenta, dizendo que seu nome errou. Mas obviamente isso não vai acabar bem. O próximo capítulo começa com trovões, uma igreja e alguém falando sobre como inocentes foram torturados e devorados, tudo por causa da sede por uma vida virtuosa. E no fim, eles acabam dominando tudo. O cara levanta os braços. Uma explosão acontece. Só que, neste caso, César invadiu a sala e interrompeu o culto do sujeito. Eles se encararam e César perguntou se ele era um sacerdote. O sujeito perguntou o que ele poderia fazer por ele. E César grita que o chefe está doente. Depois, voltamos algumas horas para o hotel, com o protagonista dizendo que eles vão se hospedar em um lugar luxuoso esta noite. Lena comemora, dizendo que ele é o melhor, elogiando e dizendo que é sempre bom estar com ele. Enquanto isso, o protagonista pensa que,
contanto que tenha esses puxa-sacos o bajulando, a vida é fácil. Além disso, a moça do caixa registrou a venda como se ele também tivesse vendido outros itens, então ele pagaria menos taxas, mas ainda receberia o valor total. Ele está confuso. Desde quando ele tem tanta sorte, principalmente sendo tão feio? A outra garota fica só olhando e diz: ele é mesmo muito feio. Ele ignora e diz que eles não vão só dormir hoje, vão aproveitar o dia como recompensa pela missão no labirinto de ontem. Mas ele tem uma condição estranha para os dois. Enquanto estiverem fora dali, ninguém pode causar problemas. Os dois começam a se culpar mutuamente, com César, como sempre, chamando a garota de bastarda. Coitada. Então a cena muda para o restaurante do hotel algum tempo depois. Eles estão brindando e olham para César diretamente para o bruxo. O protagonista também bebe, pensando que fazia muito tempo que não relaxava assim. Então ele pergunta a César quantos dois podem beber, e é aí que eles dizem que são menores de idade, portanto, não podem. Como assim? Lena tem 16 anos, César tem 15. O protagonista pensa: ele realmente não tinha noção de quão jovens eles são. Ele comenta que, se eles vão continuar se aventurando em labirintos, Lena precisa aprender alguma habilidade de navegação. Mas ela diz que de jeito nenhum. É a coisa mais chata do mundo. Ele diz que tudo bem, então ele vai caçar algum bandido e roubar um mapa. Enquanto bebe, ele pensa que esses subordinados são um desastre. Não importa o que ele diga, eles não o ouvem. Mas, estranhamente, César está furioso. Ele bate na mesa e pergunta se ele não acabou de beber um copo inteiro de cerveja. Mais do que um gole era praticamente letal. O protagonista não entende do que ele está falando. Lena está toda emocionada, dizendo que ele está tão feliz por estar com eles que bebeu tudo aquilo. Ela dá um tapa em César e manda ele se acalmar. Mas de repente ele aparece vestido com a armadura, dizendo que vai chamar um padre. Então agora ele vai ligar para aquele cara, e eu nem entendo o que está acontecendo. De volta ao presente, o sacerdote está parado ali, totalmente confuso. Ele se apresenta como um sacerdote do fim dos tempos, conhecido como Movito. O protagonista está na cama, confuso, e simplesmente diz: prazer em conhecê-lo. Mas ele ainda não entende essa coisa de sacerdote do apocalipse. Normalmente, esses caras se escondem até o fim do jogo. Então o que ele está fazendo ali? Pensando, ele pergunta: qual é a sua doutrina?